Olá, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Estamos estudando sobre a lei de Deus ou as leis de Deus, porque a Bíblia fala de leis de Deus, a lei moral, a lei cerimonial, lei civis. Todas elas têm a sua importância, todas elas encerram princípios importantes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a abrangência, a importância, a função da lei de Deus. Eu convido você a orar mais uma vez para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, por nos abençoar, por nos conduzir e queremos pedir mais uma vez sabedoria para entendermos a tua palavra. Que possamos entender a beleza, os princípios que o Senhor colocou na tua lei, para servirem de guia, para sermos pessoas felizes, para conhecermos a tua vontade e o teu caráter. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer e de considerar é: qual é a abrangência da lei de Deus? A quem ela é destinada? É muito comum encontrar pessoas que pensam que a lei foi dada para os judeus, não é? E nós vamos encontrar em Eclesiastes 12, verso 13, a quem realmente Deus destinou os seus mandamentos, os mandamentos da sua lei. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Se você tiver a Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui. É importante lermos na própria Bíblia para compreendermos realmente a vontade de Deus para nós, para não sermos enganados. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é dever de todo homem. Então nós vemos aqui que a obrigação, a responsabilidade de guardar os mandamentos não era apenas dos judeus. Deus deu a sua lei, na verdade, aos judeus para que eles a tornassem conhecida, para que eles pudessem mostrar ao mundo os princípios da sua vontade. Eles eram depositários, mas infelizmente eles foram tomados pelo exclusivismo. E aí quando Jesus vem, Jesus então amplia os princípios, Jesus mostra quais eram os princípios que realmente estavam subjacentes à lei. Nós vamos ver isso no próximo estudo. E então Eclesiastes aqui deixa claro para a gente, né, que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever do ser humano, dever do homem. Todos nós temos essa responsabilidade diante de Deus. E nós vamos ver então, agora, em Tiago, capítulo 2, versos 8 a 12, como Tiago relaciona a lei de Deus com o padrão do juízo. Tiago 2, 8 a 12. Ele diz assim: todavia, se cumprirdes a lei real, contada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, primeira coisa que encontramos aqui, que Tiago fala da lei real encontrada na Escritura, e ele cita parte de um texto que é usado por alguns para dizer que Jesus então anulou a lei do Decálogo e estabeleceu aquelas duas máximas: amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. E interessante que Tiago cita
né, esta lei como lei real, e ele diz assim, devemos amar ao próximo como a nós mesmos, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas em seguida, ele cita um exemplo de quebra dessa lei. O fazer acepção de pessoas. E depois assim, qualquer guardar toda a lei, tropeçar num ponto só, torna-se culpado de todos. E ele cita o adultério, o não matar. São mandamentos da lei do decálogo, dos 10 mandamentos. Ou seja, confirmando a ideia de que para ele, Tiago, aquelas duas afirmações de Jesus, na verdade, são um resumo dos 10 mandamentos. Elas não serviram para anular a lei. Nós já vimos que Jesus mesmo disse que ele não veio destruir a lei, não veio abrogar, ele veio cumprir. E mais do que isso, já a profecia bíblica indicava que o Messias viria para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. E Jesus exemplificou na sua vida os princípios da lei e ainda assim nos seus ensinos ele mostrou qual era o correto papel da lei. O problema é que os judeus eles acabaram colocando para a lei um papel que não é dela. E além do que, eles se tornaram legalistas, não enxergavam os princípios da lei, mas simplesmente a parte exterior da lei, como uma lei rígida. E nós vamos ver então agora como João relaciona a importância da lei em 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4. Ele diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Ora, então se não há lei, não há pecado. E é isso justamente que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 4, verso 15. Vamos agora ver alguns textos de Romanos, capítulo 4, verso 15. Lá Paulo diz assim, na última parte do verso: e onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, sem lei não há pecado. Então, o que seria mais fácil? Cristo morrer no nosso lugar, pagar o peso do pecado ou anular a lei? Seria muito mais fácil anular a lei, porque sem lei não há pecado. Inclusive, no capítulo 5, Paulo ainda confirma, 5 verso 13, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então, é importante entendermos o papel da lei. O papel da lei nos mostra o que é pecado, aquilo que desagrada a Deus e aquilo que nós não devemos fazer. E agora nós vamos ver então qual é a função da lei. Qual não é a função da lei? Nós já começamos a ver, mas voltando aqui ao capítulo 3 em Romanos, nos versos 20 e 21, Paulo diz assim: por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Como nós somos justificados? Um pouquinho mais abaixo, nos versos 23 e 24, Paulo diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, notem, Paulo é claro em dizer: nós não somos salvos pela guarda da lei, como muitos judeus estavam pensando. Não é por obras meritórias que nós somos salvos, é pela graça de Cristo, pela graça de Deus, pela redenção que Cristo efetuou. Então, o papel da lei não é salvar. Mas, qual é o papel da lei? Paulo deixa claro aqui. Ele diz assim: ninguém será justificado pelas obras da lei, mas pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei me mostra que eu sou pecador e aí eu sinto a necessidade de buscar a Cristo. Por isso que Paulo, em outro texto, nós não temos condições de ler todos aqui neste tempo, Paulo diz assim, que a lei me serviu de aio ou de guia para me conduzir a Cristo.
Paulo diz também que o fim da lei é Cristo, e muitos pegam o termo fim como término, enquanto que a palavra fim nesse texto tem a ver com finalidade. A finalidade da lei, então, é mostrar a minha necessidade de Jesus, né? Dentro desse contexto do pecado, então, não é função da lei salvar, mas é função da lei mostrar o pecado. E então, vem a pergunta: anulamos então a lei pela fé? A lei é anulada por causa da fé que nós temos em Cristo, por causa da graça? É curioso que essa própria pergunta o apóstolo Paulo fez no verso 31. É uma pergunta natural, é uma pergunta que vem pela lógica desse raciocínio. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Antes confirmamos a lei. E por que a lei precisa ser confirmada? Aí nós vamos para o capítulo 4, verso 15, né? Verso que nós já lemos. Ele diz assim: porque onde não há lei, não há transgressão. Então, a lei é confirmada. Nós vemos então a importância de conhecermos a lei de Deus, porque ela nos mostra qual é a vontade de Deus e nos mostra aquilo que estamos errando. Se pegarmos como exemplo as leis do nosso país, né? A lei ela serve para nos trazer problemas, a lei serve para nos oprimir. Claro que na política humana são feitas leis que muitas vezes até oprimem, são feitas leis injustas. Mas não é assim com a lei de Deus. Vamos pensar aqui no sentido ideal, né, da lei, né? A lei é feita para o bem e a lei é feita para proteger. A lei, ela é um problema para o malfeitor, transgressor, mas para aquele que serve a Deus, aquele que obedece a lei, e no caso da lei do país, aquele que a respeita, que obedece, ele é protegido por ela. E assim é a lei de Deus para conosco. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Nós vamos continuar, né, dia a dia, numa sequência, né, de 7 estudos, e estamos vendo a importância da lei de Deus. O papel dela, né, aquilo que é a sua função é aquilo que não é a sua função, mas a importância da lei de Deus. E para terminar, eu queria colocar então o capítulo 2, verso 13, ainda de Romanos. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para compreendermos os seus mandamentos e para guardá-los. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelas tuas bênçãos e por esse breve estudo. Que o Senhor nos dê sabedoria para sermos obedientes, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua lei. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.